Neste quarto domingo do tempo pascal, a liturgia da Igreja nos coloca como horizonte da nossa reflexão, mas sobretudo da nossa vida, o Cristo. Cristo não é apenas o horizonte, Ele é o centro. E não apenas da nossa reflexão, mas também da nossa vida, sobretudo da nossa vida. Uma vida cujo centro não é Deus, é uma vida que não possui o equilíbrio. É uma vida desequilibrada, porque ela não possui o centro que é o próprio Cristo. Pois bem, neste quarto domingo, Jesus se nos apresenta, Ele mesmo se autodefine e se apresenta como sendo o pastor bom, o pastor bom. No afã de querermos tirar o proveito deste título com o qual Jesus se apresenta, nós podemos perder uma grande referência que São João nos coloca neste Evangelho. É o último versículo da perícope ou do trecho que nos foi proclamado há pouco. Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Pode nos parecer alguma coisa assim muito trivial ou até corriqueira nos evangelhos, mas é algo de suma importância. Eu e o Pai somos um. O que isto significa? Significa que Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. Aqui está o próprio mistério da Santíssima Trindade, anunciado pelo próprio Cristo. Eu e o Pai somos um. Há um só Deus em três pessoas. E este foi o motivo do grande escândalo para os judeus, que ainda hoje esperam o Messias, como nós também o esperamos no fim dos tempos. Deus se revelou em Jesus Cristo. Deus se apresenta em seu Filho Jesus Cristo, que é Deus, para nos salvar. É muito diferente quando nós confessamos ou professamos a nossa fé, dizendo que cremos em Deus. E é diferente quando afirmamos que cremos em Jesus Cristo. Se você nunca parou para pensar nisso, é um momento importante. Pense, é diferente crer em Deus, crer e anunciar Jesus Cristo. Portanto, sendo Jesus Deus, Ele se apresenta agora, então, aí a gente sai do último versículo e passamos para o primeiro do Evangelho de hoje. Sendo Deus, Ele se apresenta como o pastor bom. Isto é, quando Jesus se autodefine e se apresenta como o bom pastor, Ele está dizendo que é Deus. Eu sou aquele que sou, conforme Deus havia se revelado a Moisés. É, portanto, a mesma coisa, a apresentação de Deus a Moisés, a apresentação de Jesus ao povo. Eu sou, não mais aquele que sou, aquele que é, porque Jesus Cristo é princípio e fim, é desde toda a eternidade, mas Ele é o bom pastor. Agora aqui não se trata de pastores. Recordemo-nos que domingo passado, Jesus confiava a Pedro o pastoreio do seu rebanho, dizendo-lhe: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus nos delega o pastoreio, apacentar o rebanho nele, em seu nome, mais do que isso, nele. Mas Ele é o pastor, não é um pastor a mais. É o pastor, mais ainda, é o pastor bom.
Em grego, se traduz o bom pastor como bonito, como belo. Mas é assim também que do espanhol surgiu a palavra em português bonito. Quando nós queremos dizer que alguma coisa é muito boa e é muito bela, a gente diz é bonito. É bonito porque é bom, é bonito porque é belo, é bonito porque nos faz bem. E é deste modo que Jesus se apresenta. É o pastor, o único e supremo pastor, é o bom pastor, que de todas as formas vai cuidar, vai proteger e vai salvar o seu rebanho. Olha, queridos irmãos, encontrar os atributos ou os adjetivos para o bom pastor não é difícil. Ele é o bom pastor que cuida, que protege e que salva. E esses 3 atributos ou adjetivos do bom pastor podem ser resumidos em uma expressão também deste Evangelho. Ele dá a vida por suas ovelhas. Ele dá a vida. Se a gente recorrer à segunda leitura do Apocalipse de São João, que é lida, inclusive na festa de todos os santos, ou nas solenidades de alguns santos, a gente vai descobrir por que é que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o cordeiro imolado na cruz. Ali o seu sangue foi derramado exatamente para nos redimir de todo o mal, de todo o pecado. Uma mãe pode chorar a morte do seu filho, mas ela não pode redimir as maldades do seu filho. Uma mãe pode dar a vida pelo seu filho, mas uma mãe nunca pode dar a vida eterna pelo seu filho. No máximo, a mãe dá a vida biológica, dá a vida amorosa pelo seu filho. E por isso, nada melhor do que no domingo do Bom Pastor, comparar as mães com o bom pastor. Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas é imitado também por toda mãe. Qual é a mãe que não é capaz de dar a vida por um filho ou por uma filha? É interessante que no domingo do Dia das Mães não se fala de aborto. As abortistas não defendem o aborto no dia de hoje. É claro, elas já nasceram, estão agradecendo às suas mães porque não as abortaram. E por isso mesmo, esse dia é um dia de trégua. Trégua para a vida, trégua para os filhos, trégua para as mães, trégua para o assassinato. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. E uma mãe é a expressão de amor maior, porque é capaz de dar a vida pelos seus filhos. Mas repito para enfatizar, somente o Cristo dá a vida na cruz para nos gerar na vida eterna, para nos redimir de todo o mal e de toda a maldade, de todo o pecado que nós nascemos aprisionados. É tão bom quando a gente se sente protegido e cuidado. O bom pastor cuida do seu rebanho, protege as suas ovelhas. E quando nós rezamos aquele salmo que todo mundo gosta, que todo mundo ama, ou que pelo menos aprecia, o Salmo 23 ou 24, a gente diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse nada nos faltará ou me faltará, diz tudo. Diz tudo exatamente porque Deus é tudo em nossa vida. E quem tem Deus, não falta nada.
Agora, o nada, se for compreendido numa perspectiva ideológica ou política, então Cristo nunca vai ser o bom pastor, porque sempre vai estar nos faltando algo ou alguma coisa. Mas voltemos, como é bom fazer parte do rebanho de Cristo, ser cuidado, ser protegido, ser levado para verdes pastagens, ser cuidado na sua ferida com óleo. Algumas pessoas dizem que não gostam de fazer parte do rebanho, que preferem ser pessoas ou indivíduos. Mas Jesus também é aquele que cuida do rebanho individualmente. Em outra passagem do Evangelho, numa parábola, ele chega a dizer que ele é capaz de deixar as 99 ovelhas para ir em busca daquela perdida, extraviada, ferida. Agora, se é fácil a gente lembrar dos adjetivos do bom pastor, como é difícil a gente lembrar para si mesmo os atributos do rebanho. E ele diz claramente no Evangelho: as minhas ovelhas me conhecem. Eu conheço realmente a Deus, ou eu tenho uma opinião formada sobre Deus? Eu fiz a experiência de fé de Jesus Cristo em minha vida, porque eu somente posso dizer que faço parte do seu rebanho se de fato eu o conheço. Quantas asneiras se diz a respeito de Jesus Cristo, ou quantos impropérios se fala a respeito da igreja, simplesmente por um motivo: o desconhecimento, a ignorância. Então, uma primeira coisa para fazer parte do rebanho: eu conheço Jesus Cristo, e se eu o conheço, eu amo. A segunda coisa importantíssima que ele diz a respeito do rebanho é: as minhas ovelhas me conhecem, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Conhecer e escutar, parodiando o Papa Francisco, já que nos próximos dias eu vou encontrá-lo. 3 coisas: conhecer, escutar e seguir. São as 3 características, ou os 3 aspectos importantes para fazer parte do rebanho. Eu conheço Jesus Cristo, eu escuto a sua voz, isto é, eu ouço a palavra, mas sigo, vivo esta palavra, ou pelo menos eu procuro viver esta palavra. Mas se eu não escuto esta palavra, se eu não procuro viver esta palavra, como é que eu posso dizer então que eu sou do rebanho de Cristo? Que eu faço parte das suas ovelhas? Mas que tipo de ovelha é essa? Uma ovelha que não o escuta, que não segue a sua voz, que não quer viver o compromisso anunciado pela igreja, pregado pela doutrina dos apóstolos? Não faço parte, não sou desse redil, não componho aqueles aos quais Jesus chama de minhas ovelhas. Conhecer, ouvir e seguir. Para seguir Jesus Cristo é necessário, sim, conhecê-lo e escutar a sua palavra, a palavra que é interpretada com fidelidade pela igreja, a palavra dita, ou pelo menos assim deveria ser, dita por um bispo, não deveria ser interpretada de outra forma pelo um bispo vizinho dali de acolá, mesmo que seja de um grupo, mas é a palavra fiel do magistério, da doutrina da igreja. E é dessa maneira, portanto, que
que nós vamos conhecendo a nossa característica e o que deveria ser o nosso compromisso em ser ovelha, em fazer parte do rebanho de Cristo. Agradeçamos a Deus por seu Filho Jesus Cristo. Ele veio como supremo, bom, belo e único pastor. Ele é aquele que na cruz deu-nos a sua vida divina, para que a nossa vida humana possa um dia participar da sua vida no céu. Agradeçamos a Deus pelas nossas mães. Elas não apenas nos geraram, elas não somente nos deram abrigo durante 9 meses em seu corpo, elas nos dão a vida para amar, a vida para servir, a vida para crer em Deus. Amém.